Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Estamos tratando sobre autoridade espiritual e hoje vamos falar na lição 5. Você que tem nos acompanhado aí pelo nosso YouTube, pelo canal da nossa igreja, Neto Frota Oficial, quero te convidar para seguir, para marcar alguém, convidar outras pessoas. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Mais uma opção para ouvirmos a palavra do Senhor, para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Então, abra aí a sua revista na lição de número 5. E você que não tem a revista, mas quer nos acompanhe, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto áureo, que é o texto básico aqui, texto bíblico básico, como a revista descreve. Então vamos lá, nos acompanhem aí. Neemias capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maesias. E a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém? Versículo 6, a gente encerra aqui. Que Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, falar conosco, falar com cada filho teu que está disposto a ouvir a sua palavra, e que possamos adorar, exaltar o nome do nosso Senhor ao ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, vamos falar da autoridade suprema das Escrituras. O poder que há na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui o povo estava reunido para ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, eles se prostraram, eles adoraram e declararam que Deus era o Deus deles, o povo deles. Mas qual é esse contexto aqui? Qual é o contexto dessa leitura? O povo voltava de um exílio, estava construindo os muros de Jerusalém, reconstruindo os muros. E aí, olha que interessante, o povo vai para o exílio justamente por não obedecer a palavra do Senhor. Agora, voltando do exílio, o que eles fazem? Eles se colocam, eles estão à procura da palavra, tanto que eles vão pedir a leitura da palavra pelo escriba, por Esdras, por Neemias. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Toda a palavra, e é isso que nós devemos aprender hoje, toda a palavra, ela é importante, toda, do início de Gênesis a Apocalipse. E é por muitos não darem essa importância à palavra, é que perecem. Por muitos não darem importância a toda a palavra de Deus. Por quê? Porque tem gente que defende só o Novo Testamento. Tem gente que abre mão do Antigo Testamento, e por mais que isso pareça loucura, existe. Não, vivemos no tempo da graça. Não vivemos mais no tempo da lei. E esquecem o Antigo Testamento, tanto que tem Bíblias que é somente o Novo Testamento.
E aí, meu irmão, eu quero te dizer, não caia nesse erro. Toda a Bíblia, ela é proveitosa. Toda a Bíblia. A prova disso é que a Bíblia diz assim, e chegando o 7º mês, é o nosso setembro. É o nosso setembro aqui. E o que significava o setembro para esse povo? Tinha 2 festas. Na verdade, tinham 2 ocasiões para esse povo aqui. Qual era? Era o mês da expiação. Você vai ver isso em Levítico, capítulo 16. E também era a festa do tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Você vai ver isso em Levítico e em Deuteronômio. Levítico 23 e Deuteronômio 16. Ou seja, o povo se voltava para Deus na expiação, se voltava para Deus na festa dos tabernáculos. E foi justamente por abrir mão disso que o povo foi para o exílio. E agora, uma frase que às vezes a gente passa batido, tem uma informação muito interessante. Então, que a gente possa aprender, que a gente possa abrir os nossos olhos e pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos para todo detalhe na Bíblia. Para todo detalhe. Para todo detalhe. E aí o povo está voltando do exílio, foi o que a gente leu. A gente ainda vai para o que a revista está dizendo, é só uma introdução. O povo está voltando do exílio, está construindo os muros, mas eles estão sentindo a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Então eles pedem, leem para a gente. Leem para a gente o que a lei diz. Porque o que era a lei? Era a Bíblia deles. Era o que eles tinham de instrução da palavra de Deus. Então eles estão pedindo assim, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa ouvir o que Deus tem a falar. E aí, meu irmão, tem um detalhe. O versículo 2 vai dizer, homens, mulheres e sábios. A palavra do Senhor é para todo mundo. Essa Bíblia é para todo mundo. E aí o texto áureo vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Essa é a nossa palavra. Meu irmão, nós não podemos abrir mão de uma parte e ficar só com outra. Toda a palavra. Eu estou repetindo isso porque toda a palavra ela é importante para nós. Amém? Então, nessa lição, o que nós devemos entender? Que a palavra do Senhor ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus e que nós devemos nos submeter a ela. Se a gente não se submeter a essa palavra, ou se a gente quiser se submeter somente uma parte dela, a gente vai estar sinalizando para Deus o quê? Se eu só creio numa parte, eu não creio num Deus por completo. Eu não creio num Deus do Antigo e do Novo. Sendo que Jesus ele está desde o Antigo Testamento sendo representado. Em cada livro ele tem uma representação. Até chegar nos evangelhos e continuar até Apocalipse. Então, meu irmão, não abra mão da palavra. Busque cada dia mais e se submeta aos princípios bíblicos por completo. Não apenas o que está descrito no Novo Testamento, mas também aos princípios que estão descritos no Antigo Testamento. E aí o texto, a nossa revista, ela vai fazer algumas características da palavra que são importantes para que a gente se submeta, para conhecimento, para que a gente possa aprender um pouco mais, algumas também, algumas curiosidades que é muito interessante, que é legal que a gente saiba. Primeiro, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a origem das Escrituras. A origem das Escrituras, mas eu quero ler algo interessante que tem aqui. Ele diz assim, caso tenha alguma dúvida em seu coração de que a Bíblia é a palavra de Deus, o cristão terá muitos problemas para crer e obedecer. Porque, meu irmão, se eu não creio que ela é a palavra, eu não vou obedecer. Se eu creio que o Antigo Testamento não é a palavra, eu não vou obedecer. Ah, mas esse versículo aí não é para mim. Meu irmão, toda a Bíblia, eu vou voltar a repetir, toda a Bíblia. Então vamos obedecer. Muito mais importante do que conhecer é obedecer. Como assim? Se eu conheço, eu tenho que obedecer. Por isso que algumas pessoas conhecem 1%, mas aquele 1% põe em prática. É muito melhor do que conhecer 90% da Bíblia e pôr em prática só 5%.
Então, se você conhece 1%, põe em prática 1%. Obedeça 1%. É melhor do que você conhecer 100% da Bíblia e só colocar em prática 1%. Então, tudo que você conhece, põe em prática, obedeça. Aí o tópico 1 vai falar das origens, a origem das escrituras, o material que era utilizado. Aí aqui nós temos 3 características. Primeiro, era o papiro. O que era o papiro? É um material que eles utilizavam, que era retirado de uma planta que ficava às margens do rio, mais especificamente ao redor do rio Nilo. E eles utilizavam para poder usar... escrever, ou então para que a palavra de Deus fosse transmitida através do papiro. Além disso, tinha também o pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho é feito através de couro de animais, também outra forma utilizada para que a palavra de Deus fosse transmitida. Mas além do papiro, além do pergaminho, também tinha nos tempos remotos, nos tempos da Bíblia, a pedra. E aí você que faz o download rápido vai saber que Deus entregou ali para Moisés os mandamentos numa pedra. E aí teve aquele negócio, ele quebrou, depois ele subiu de novo. Mas eram as 3 formas. Claro que hoje a gente tem a facilidade do papel, e aí a gente vai entender depois, a escrita veio chegar como é hoje, e o pessoal começou a escrever cartas, as epístolas, que já é aquilo que o tópico 1.2, que fala da oralidade e a escrita. Como assim da oralidade e a escrita? Deus no começo apenas falava, não tinha essa escrita. Eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje. Eles não tinham essa oportunidade, na verdade, que nós temos hoje. Deus falava e aí eles tinham que reproduzir sem escrita, porque não tinha escrita na época. Então eles ouviam a Deus e passavam. Eles ouviam a Deus e passavam, que é uma forma de narração. E aqui eu vou ler um versículo para você para deixar bem claro isso. E a gente vai ver as duas formas. A primeira, narração, que já é o tópico 1.3 da revista, que fala sobre os gêneros discursivos. O que é isso? O primeiro gênero, a narração. Você vai olhar em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. A Bíblia diz assim: declarou Samuel ao povo. Declarou, ou seja, Samuel estava pregando, estava narrando ao povo a palavra de Deus. É a nossa pregação hoje. Antes, alguns tinham somente isso, depois que veio a escrita. E agora, aí ele diz assim, declarou, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então mandou Samuel que todo o povo fosse cada um para a sua casa. Olha só, primeiro Samuel declara, depois ele escreve. Então não era algo que já era escrito, como a gente tem a Bíblia aqui, já estuda, tem essa oportunidade. Esse era o tempo remoto. E aí você pode estar se perguntando, para que eu vou saber isso? É para que você dê mais importância ao que você tem hoje em suas mãos. A importância de você ler e o Espírito Santo falar com você. A importância de você buscar mais, o Espírito Santo está ao seu lado, abrindo os seus olhos para uma revelação daquilo que o povo não tinha antes. Mas mesmo assim, muitos obedeciam a palavra. E hoje nós temos a oportunidade de ter várias versões, bíblias de estudo, e mesmo assim, muitos estão se desviando e não ouvem a palavra e não dão a atenção devida à palavra. Mas além da narração, tinha as leis, a lei de Moisés, que o povo tinha para estudar. Além disso, a poesia. Nós vamos ver ali os livros poéticos, Salmo, Eclesiastes, alguns outros provérbios, Cantares de Salomão, que são os livros poéticos. Além disso, a profecia. E aí nós temos os profetas maiores, os profetas menores. E aí, depois dos livros poéticos, você vai ver Isaías, Jeremias, profetas maiores, Oséias, Malaquias, profetas menores. E isso é muito interessante. E eu vou repetir, por mais que você tenha ouvido. Profeta maior, profeta menor, não tem nada a ver se um era maior no reino, outro era maior para Deus, outro era menor. Aqui é a quantidade de escrito. Um escreveu mais, outro escreveu menos. Para Deus somos todos iguais.
Amém? Além disso, os evangelhos, a gente sabe muito bem, e as epístolas escritas ali por Paulo, por Judas, por Tiago, por Pedro e por João. Amém? Além disso, tópico 2, inspiração das escrituras. Inspiração, como foi que as escrituras chegaram às nossas mãos? Para que você obedeça, você precisa conhecer. Você não vai sair obedecendo simplesmente porque alguém manda você obedecer. Então, como foi que chegou até nós? E aqui tem algumas teorias interessantes. Porque a gente sabe que Deus inspirou, toda a escritura é verdadeira, por quê? Porque Deus inspirou. E recente, eu vinha conversando com um amigo, ele é aquele tipo de pessoa que ele tira uma parte da Bíblia para aquilo que convém a ele. Ah, mas essa daí foi inserida logo depois. E são aquelas teorias que não vai levar a nada. Meu irmão, se um Deus que manda numa planta, se um Deus que manda numa tempestade, se um Deus que manda nos céus e na terra, você acha que ele ia deixar? Ele ia permitir que a sua palavra fosse anexada, juntada para se formar uma Bíblia com um livro que ele não quisesse? Vamos supor, João não era para estar na Bíblia. Você acha que Deus ia permitir que esse livro chegasse às nossas mãos sem que um livro aqui permitisse, sem que um livro aqui ele não quisesse? Meu irmão, tudo que está aqui, tudo que está aqui, Deus quer que esteja aqui. E o nosso papel é buscar e orar e adorar e glorificar e aprender e viver o que está aqui. Então, tem teorias infundadas de que tal livro não era para estar, que foi feito de tal jeito. Meu irmão, não caia nesse erro, creia no que está na Bíblia, sirva a Deus conforme está aqui, porque no começo tinha teoria, por exemplo, que Deus apenas ditou, e o homem da cabeça dele foi lá e fez. Outra teoria é que Deus ele deu somente a ideia, e o homem escreveu conforme quis. Meu irmão, você acha que uma Bíblia que passou por mais de 30, 40 escritores, de várias formas, um num palácio, o outro era pescador, um era rico, o outro era pobre, um tinha instrução, o outro não tinha instrução. Você acha que uma palavra que vários anos, muitos anos, entre o começo e o fim dela, que coisas estão se cumprindo muito tempo depois, você acha que uma Bíblia dessa, uma palavra dessa seria capaz de vir da mente humana, como alguns acreditam, que, como essa teoria aqui, teoria da inspiração natural, que eram homens, gênios, dotados de muita inteligência. Você acha que um homem seria capaz de colocar isso num livro, isso transformar a vida de uma outra pessoa e não ter erro? O homem não tem essa capacidade, é somente Deus. É por isso que eu tenho que crer que as escrituras, elas não têm erro, ela não é inerrante. É por isso que eu tenho que me submeter a ela, crendo que tudo que está aqui é verdadeiro. E eu só vou ter a minha vida transformada, e só vou transformar a vida de outras pessoas se eu crer que tudo que está aqui é verdadeiro e veio de Deus. Não é da cabeça do homem, não é da cabeça de A nem de B, de João, de Pedro, de Moisés, de Abraão, não. Isso aqui tudo veio do trono, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é Deus inspirando o homem e dando oportunidade, colocando na cabeça, nas atitudes, na fala, em tudo, para que o homem escreva e transforme as nossas vidas. Você acha que quando Deus chamou Abraão, ele não já estava pensando em nós? Então, meu irmão, não creia nessa de que foi coisa de homem, livro tal. Não, a Bíblia toda é perfeita. A Bíblia toda é perfeita. E aí, quando eu creio que a Bíblia toda é perfeita, eu vou fazer o que o povo fez. O que o povo fez? O povo primeiro quis ouvir a palavra de Deus. No texto que nós lemos em Neemias. Segundo, o povo reverenciou a Deus, porque eles se prostraram e adoraram. E eles adoraram por quê? Porque tinha uma palavra para eles, tinha algo instruindo eles. Por isso, meu irmão, que a gente deve buscar e aprender, porque não é qualquer coisa que vai falar e a gente vai acreditar. Não é qualquer coisa que vão dizer e a gente vai se prostrar. Não, está correto. Não. A gente deve buscar a palavra para que não venha qualquer um falar qualquer coisa e fazer com que eu e você se prostre e acabar adorando outros deuses.
Meu irmão, busque a presença de Deus, aprenda o que está na palavra, porque quando alguém vir falar para você sobre Deus, não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas você não vai cair em erro de pessoas que estão ensinando aí o que não é para ser ensinado, o que a Bíblia não diz. E aí você não lê, não busca, como é que você vai ter uma adoração consciente? Como é que você vai adorar a Deus verdadeiramente? Se você não conhece a palavra, se você não busca. Aí alguém vai dizer que você tem que adorar uma camisa, você adora. Alguém vai dizer que você tem que passar a mão num suor, numa toalha, você vai ter que adorar e você vai ser abençoado, sendo que a Bíblia não diz isso. Então, busque o que está na Bíblia. E aqui agora eu encerro. Busque, adore e se submeta ao que está na palavra, no que verdadeiramente está na palavra, porque o povo, eles adoraram quando eles ouviram a palavra, eles ouviram a lei. E aí você vai se prostrar e adorar como está na palavra. Você não vai precisar criar métodos, você não vai precisar criar mandingas, criar jeitinho para adorar a Deus. Não, está tudo na palavra. Busque o que está na palavra, busque o que está nas escrituras e se submeta a ele. E você não precisa de invencionices humanas, tudo está na palavra. Então vamos se submeter ao que está aqui, vamos adorar a Deus de acordo com como está na palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem toda a autoridade sobre nós. Amém? E eu quero concluir conforme está aqui na revista. Não nos esqueçamos da leitura e meditação nas Escrituras, pois somente a palavra de Deus pode mudar para melhor o rumo da nossa experiência. Meu irmão, experiência com Deus que não está na palavra não vai te edificar. Na verdade, não é experiência com Deus, é outra experiência, menos com Deus. O que vai te dar uma experiência genuína, o que vai fazer uma transformação genuína, o que vai fazer algo ser transformado na sua vida é a palavra do Senhor. É através da palavra, do que está escrito aqui. Então que a gente possa meditar dia após dia, buscar dia após dia, louvar dia após dia e ter sede por essa palavra. Ter sede por essa palavra, meu irmão, e tem resposta dos céus através dessa palavra. Que Jesus te abençoe e que você tenha mais sede e se prostre diante dessa palavra, adore conforme essa palavra, glorifique conforme essa palavra, em nome de Jesus. Se submeta à autoridade suprema das Escrituras e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abra sua mente, que você dia após dia tenha mais sede de Deus. Assim seja, amém. E graças a Deus.